Doença de Chagas. O que é o barbeiro? Você já viu algum? Você sabia que tem que tomar muito cuidado com esse inseto? Eles são insetos pertencentes à ordem Hemiptera e da família Triatominae. São conhecidos como triatomíneos, mas o nome popular é barbeiro. Tá? Esses insetos eles são obrigatoriamente hematófagos, tanto os machos quanto as fêmeas. O que isso significa? Significa que eles se alimentam de sangue, tá? Principalmente de animais silvestres ou de humanos. Então, por que ele é chamado de barbeiro? Ele tem o hábito de picar principalmente o rosto das pessoas. Por isso, esse inseto, o barbeiro, ele tem esse nome. Ele foi descoberto por Carlos Chagas, esse carinha aqui, em 1909, quando ele estava estudando a malária e a febre amarela. Os sinais que o barbeiro causa, né, através da doença de Chagas, são normalmente esses nódulos, tá? No rosto, no pescoço ou no corpo das pessoas, feridas assim, né, o chagoma de inoculação, né? E o sinal de Romana. O sinal de Romana é quando inflama aqui um olho, tá? Acima da pálpebra aqui, fica inflamado, tá? Vocês podem ver nessas imagens. É como se a pessoa tivesse tomado uma picada ali, sabe? Às vezes pode não ter sido muito ali perto, porém causa esses sinais. Então, o que acontece? Por que o barbeiro transmite essa doença? Como eu falei no começo do vídeo, eles se alimentam de sangue, tá? O barbeiro, hematófago, tanto os machos quanto as fêmeas, eles vão se alimentar do sangue dos animais silvestres ou dos humanos. Os animais silvestres podem estar contaminados com um protozoário. O protozoário é chamado de Trypanosoma cruzi. E esse parasita, através dos vasos sanguíneos aqui, ele vem e é sugado pelo barbeiro. Tá? Então o barbeiro se alimentou, sugou esse sangue que tem os parasitas, como é demonstrado aqui na imagem. No momento que isso aconteceu, esses parasitas vão mudar de forma, vai ocorrer uma alteração na morfologia deles, aqui, tá? E eles vão se tornar infectantes. Mas o barbeiro, ele elimina as formas infectantes na urina e nas fezes, tá? Então não é através da picada que você vai se contaminar, tá? O barbeiro vai eliminar eles nas fezes e através das fezes, que é a forma de contaminação mais comum, é que você vai se infectar, porque vamos supor, ele picou seu rosto, então fica aqui a picada dele, no mesmo momento que ele te picou, ele vai defecar e urinar junto, então vai ficar aqui na ferida e você vai coçar, né? Que vai causar uma coceira, uma reação aqui na sua pele. Isso enquanto você está dormindo. E isso vai acabar caindo. Os parasitas vão acabar caindo na sua corrente sanguínea e você vai ficar infectado. Tá? Aqui, a partir do momento que eles caíram na corrente sanguínea, eles começam a viajar e se infectam. Infectam o seu corpo. Tá? O ciclo desses insetos, eles vivem de 300 dias a até 2 anos, possuem esses estágios: ovo, ninfa, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5 e o adulto. E durante esse período eles vão se alimentando de sangue, né, para crescer e para botar os ovos. Eles botam aproximadamente 500 ovos, mas pode ser bem mais do que isso, tá? Vai variar da região que eles estão, do que eles estão se alimentando, se tem muito alimento disponível e condições adequadas para procriarem. Os barbeiros eles estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo também. No mundo tem aproximadamente 140 espécies e no Brasil são reconhecidas aproximadamente 63 espécies. E eles estão espalhados no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro. Cada área, cada estado vai ter um tipo desse inseto. Não é só uma espécie, vai ter várias espécies, mas algumas são mais conhecidas por transmitir o Chagas. Aqui vocês podem ver uma que foi capturada aqui na região do Vale do Ribeira. Foi um barbeiro capturado no Vale do Ribeira, mais especificamente na cidade de Pariquera-Sul. Vocês podem ver, se eu não me engano,
a espécie desse era o Triatoma tibia maculata, ou Pseudotibia maculata. Era um desses dois, eu não me lembro exatamente. Foi um morador que levou, achou na casa dele, já tinha achado um há anos atrás. Ele encontrou, levou lá na Vigilância Sanitária de Pariquera-Sul, ele fez o correto. Nós, da Vigilância Sanitária, encaminhamos para a SUSEM, que cuida da pesquisa para ver se ele está contaminado com a doença de Chagas, se ele está positivo, porque nem todos os barbeiros que existem vão ter a doença. Eles só vão ter a doença a partir do momento que eles se contaminaram ingerindo sangue de algum animal que estava contaminado com o Trypanosoma cruzi. Porque o causador da doença de Chagas não é esse inseto, é o protozoário, é o Trypanosoma cruzi. E esse inseto é o hospedeiro do Trypanosoma cruzi. Tá? Então, esse inseto pode transmitir o protozoário através da picada nas fezes, que ele libera as fezes quando realiza a picada, e pode ser de outras formas também, como transfusão de sangue, ingestão de açaí contaminado, ou caldo de cana. Às vezes eles estão no caldo de cana e são moídos juntos, então isso acaba liberando o protozoário no alimento, e no alimento, quando você ingere o alimento contaminado com o protozoário, é uma das formas mais graves de infecção por esse parasita, tá? Da doença de Chagas. Aqui são dois vídeos, eu vou ver se consigo mostrar para vocês, que eu fiz, por curiosidade de vocês mesmo. Ó, foi só para filmar um inseto, para elucidar, às vezes você tem alguma dúvida de como identificar o barbeiro, como identificar o hospedeiro da doença de Chagas, né? Ele é mais ou menos assim, vocês vão ver, possui o rosto alongado aqui na frente, cabecinha ali, o rosto alongado. Aqui, vamos ver se consigo rodar. Não são todos que possuem essa coloração e nem essas manchas, não são todos. Tem espécies diferentes, como eu falei. Aqui no Brasil, 63 espécies, mais ou menos. Tá? É um vídeo só para vocês conhecerem. Então, esse é o barbeiro. Também conhecido em outras regiões como chupão. E o nome dele, né? Barbeiro, Triatominius, e ele hospeda aqui, como eu expliquei anteriormente, ó, vocês podem ver, a partir do momento que ele sugou o sangue, por exemplo aqui, sugou o sangue, ele vai defecar junto, então imagina que ele defecou aqui, você vai coçar e as fezes dele vão acabar entrando na ferida que ele fez, tá? Isso é a transmissão dos protozoários para você. E aqui dentro dele, que os protozoários vão sofrer a mudança, né? Vão sofrer a alteração de morfologia e são eliminados junto das fezes. E é assim que ele infecta você. Essa é uma das formas. Opa. Aí. Onde mais ele vive? No peridomicílio, ou seja, ao redor da sua casa, no espaço externo e próximo nos anexos, né? Como que eu falo para vocês? Às vezes tem uma casinha de cachorro próximo da casa, às vezes tem um galinheiro, uma pocilga, né? Que é muito comum em área rural. É nessas áreas que ele vai viver. Principalmente também o galinheiro. Eles gostam muito de galinheiros, tá? Porém, as aves não se infectam com o Trypanosoma. O Trypanosoma também não infecta o barbeiro, não causa doença no barbeiro, tá? Ele só transmite ela. Então, numa área, se eu não me engano, mais ou menos 50 ou 100 metros ao redor da sua casa, é onde ele pode estar. Então, se você viu algum desses insetos, se você já viu o barbeiro, causador da doença de Chagas, né, coleta ele e leva para a vigilância sanitária. Os animais que normalmente ele costuma sugar o sangue são, em geral, roedores, os marsupiais, né, pode ser coati, gambá, o morcego também. E a atividade deles é noturna, tá? Eles sempre picam à noite, mas você pode visualizar eles de dia também, dependendo do local, né? Principalmente se tiver sombra, para eles se esconderem, telhas, tijolo, palmeiras também, próximo ao açaí, caldo de cana. Eles vivem nessas áreas onde dá para se esconder, tá? É o habitat deles.
Aqui, se eu não me engano, é a SUSEM ou algum outro órgão de saúde realizando a procura dos triatomíneos, ou seja, eles têm que vasculhar toda a casa da pessoa, tudo, tá? Eles têm que vasculhar cada localzinho da casa da pessoa para ver se acham o hospedeiro, o barbeiro. Pode estar aqui, por isso que não é bom deixar coisa acumulada. Desculpem, material acumulado, tá? E aqui são armadilhas noturnas que eles fazem para pegar insetos e acaba atraindo o barbeiro, né? Então eles fazem a coleta e leva para pesquisa para ver se ele está contaminado com o Trypanosoma cruzi. Aqui vocês podem ver um outro tipo de barbeiro. Olha, então foi o que eu falei, está sugando sangue e ao mesmo tempo que suga, ele defeca, urina. Enfim, aí isso aqui cai aqui, certo? Vamos pintar de outra cor aqui, vamos pôr um verde. Ixi, o verde não pega direito. Põe o preto então. Então ele defecou aqui. A distância da picada para as fezes é bem pouca, então no sono você vai se mexer, você vai acabar levando essas fezes para a ferida ali, tá? E vai acabar se contaminando. Muitas vezes sem saber. Eu vou fazer um outro vídeo falando dos sinais, dos sintomas, de como ocorre exatamente a transmissão. Eu já falei aqui nesse vídeo, mas eu vou falar no outro, vai ser um vídeo específico para isso. Aqui, essas imagens abaixo, foi o que eu falei. Você pode coletar esse inseto em uma sacola plástica, porém você tem que tomar cuidado com as mãos, tá? Muito cuidado com suas mãos. Coleta ele na sacola plástica ou num potinho. Pode ser um pote plástico, qualquer coisa. Eu prefiro o pote, tá? Fica mais seguro para você transportar ele, o pote não amassa, então não tem perigo de você esmagar o bicho ali, de se contaminar, de rasgar o saquinho, sair voando. Então o pote, ao meu ver, é mais ideal. Tem gente que indica fazer alguns furinhos aqui, tem gente que não indica. Bom, se você fizer um ou dois furinhos, ele não vai fugir, tá? Não precisa ser furo grande, só um ou dois furinhos assim, ó. Ele não vai fugir e vai entrar um pouquinho de ar ali. Mas tem gente que fala que não precisa. Então aqui são algumas imagens de espécies diferentes do barbeiro, desse inseto, também conhecido como percevejo, tá? Sugador de sangue. Você pode ver que ó, esse aqui é mais amarelado, esse aqui é mais alaranjado, mais vermelho também. Esses são os filhotinhos, que ele fica bem maior que isso, tá? Então tem várias espécies diferentes. Você pode ver também a diferença que um é mais pontudo assim, o outro é mais alongado, tá? Um outro mais redondinho. Eu não sei falar ao certo a diferença de cada um, a biologia desse inseto. Estou mais aqui para falar da doença, mas vocês podem ver que são muitas espécies diferentes. Aqui é o Trypanosoma cruzi, tá? Olha ele aqui no sangue. Opa, deixa eu selecionar aqui, ó. Ó, ele aqui no sangue. Então ele cai na sua corrente sanguínea, o Trypanosoma cruzi, na forma promastigota metacíclica, que é a forma infectante. Ele, ao cair aqui, o que vai acontecer? O seu sistema imune vai tentar engolir, vai tentar fagocitar ele. A partir do momento que o seu sistema imune se defendeu, né, fagocitou esse inseto, vamos supor, ele está aqui dentro agora. Imagina que esse azul é uma célula de defesa. Ele está dentro dessa célula. O que acontece? Ele sofre uma transformação e vira isso aqui, ele vira a forma amastigota. Tá? É uma forma de defesa para ele conseguir sobreviver e vai se replicando ali até estourar a sua célula. Ele estoura a célula de defesa e novamente se espalha no sangue. Eles vão se replicando dentro delas e vai se espalhando. É mais ou menos isso, tá? Aqui a tripomastigota, forma infectante. Aqui, demonstrando a picada, tá vendo? Ele faz o chagoma de inoculação, mas nem sempre, né? Que é aquelas imagens mostradas no começo no rosto da pessoa, que fica cheio de bolinhas, sabe? É aquela primeira imagem. Aqui, ó, as fezes com as formas infectantes, como eu falei anteriormente. Aqui aquela mesma imagem, só demonstrando que dentro do inseto ele sofre essas mudanças para daí sair nas fezes e ficar infectante. Lembrando que não causa nenhum sinal ou sintoma no inseto, só nos
nas espécies que forem acometidas, né, que vão ser infectadas com o Trypanosoma cruzi. As áreas que ele mais gosta de viver são essas áreas com acúmulo de entulho, galinheiros, pocilgas. Eles colocam os ovos ali, eles vivem, se protegem, se escondem e saem de noite para sugar o sangue das espécies. Por isso que é perigoso você ter essas coisas perto de casa ou no seu quintal, tá? Pode ser um atrativo pro barbeiro. Principalmente casas assim, sem reboco, casas de pau a pique, casas de barro, telhadinho todo aberto. Essas são as pessoas mais acometidas, né? As pessoas que têm uma renda menor, pessoas que moram em locais mais afastados, né? Em zona rural, podem ter muitos animais silvestres ao redor, tá? Normalmente é essas pessoas que vão sofrer com essa doença de Chagas. Aqui não é o intuito do vídeo, eu vou fazer um vídeo específico só para isso, mas mostrando que ele pode estar no açaí e no caldo de cana. Como eu falei, eles podem ser moídos, né, junto disso daí, e vir aqui as fezes do bicho no açaí, ou o bicho inteiro aqui no caldo de cana e ser moído junto. Às vezes eles podem estar se escondendo ali dentro das cascas, e por isso que é importante você adquirir esses produtos de um local confiável, tá? Ainda mais que o açaí, às vezes ele está na moda, às vezes não está, o caldo de cana também. Então prezem sempre pela higiene e por locais conhecidos que realizam a limpeza, que realizam a seleção dessas frutinhas, tá? Porque é uma doença muito séria e a forma mais grave, aparentemente, é através da ingestão oral do Trypanosoma, tá? Tem várias formas de infecção, mas essa é uma das mais graves, tá? Então, por isso que a vigilância sanitária também inspeciona o estabelecimento, inspeciona locais que produzem comida, que manipulam alimento, para a gente ver como você faz esse processo, você entendeu? É para defender a saúde da população e também para ajudar o seu negócio a crescer, tá? É um trabalho orientativo. Aqui vocês podem ver, ó, o barbeiro preso num saquinho, muito bonito esse aqui, grandão, né? E foi feita a coleta e vai ser enviado, essa foto não é minha, tá? Mas foi feita a coleta e vai ser enviado provavelmente para analisar se ele está infectado. E se ele estiver infectado, é feito um trabalho nessa região, como eu demonstrei nas fotos anteriores, de pesquisa do barbeiro para ver se está circulando por ali, se tem mais dessas espécies ao redor e para saber se é endêmica ali na região, tá? Então, se você encontrar o barbeiro, provavelmente ele pode ou não estar contaminado com a doença e o que você tem que fazer, coloca ele num potinho, leva na vigilância sanitária, na vigilância ambiental, no posto de saúde próximo da sua região, tá? Ou liga antes e depois leva. E eles vão fazer o encaminhamento. Depois, se tiver contaminado com a doença de Chagas, com o protozoário, o Trypanosoma cruzi, a SUSEM vai até a sua residência para realizar a pesquisa. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Se te ajudou, deixa um joinha, compartilha com seus amigos, principalmente se eles morarem em área rural ou tiverem as casas daquele jeito que foi mostrado, né? Uma casa de barro, casa de pau a pique. Às vezes, hoje em dia, com o celular fica mais fácil da pessoa adquirir informações que vão ajudar ela. Se você já viu algum desses insetos, saiba que ele pode transmitir a doença de Chagas, né? O protozoário, o Trypanosoma cruzi. E essa doença pode levar até a óbito, tá? Eu vou falar dos sintomas dela, dos sinais que acometem as pessoas, mas basicamente ela pode causar megaesôfago, megacólon e aumento do coração, ou cardiomegalia, tá? Problemas no coração. Além de outros problemas, porém esses são os principais. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, assiste os vídeos no card, compartilha com seus amigos e eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.